Você já ouviu falar de fé incendiária? Fé incendiária. Homens que incendiaram o mundo com a fé deles em ação. A reforma protestante, ela é precedida por um período que nós chamamos de embrionário. É nesse período que nasce o embrião da reforma protestante. É um período de precursão. Neste período surgem os pré-reformadores, homens que incendiaram o mundo com a fé deles. E é sobre estes homens que eu quero falar rapidinho com vocês. Numa época de desintegração de valores cristãos, numa época de degradação moral, ética e espiritual, um homem chamado Pedro Valdo, um comerciante, ele fundou um grupo de crentes denominado de Os Valdenses. Eles são chamados até hoje de denominação ascética, que praticaram uma espécie de ascetismo. Só que era um ascetismo diferente do ascetismo praticado pelos monges católicos. Há uma diferença. Mas não vamos falar sobre o ascetismo, essa diferença. Não vamos falar porque o tempo não permite. Mas Pedro Valdo fez uma análise paralela entre o cristianismo da sua época e o cristianismo do período primitivo. O que ele deduziu? Que o cristianismo da sua época estava mergulhado no paganismo, no misticismo. E precisava de uma reforma. Aí nós chamamos de período de pré-reforma. E o que Pedro Valdo fez? Ele criticou a monarquia da época. Ele dizia o seguinte, que de fato todo o poder emana de Deus. E Deus delega poder à monarquia, à religião. Mas o que vai legitimar essa delegação de poder é a obediência à palavra. É a submissão ao senhorio de Cristo. E com isso ele cria um cisma, uma ruptura, um rompimento com a Igreja Católica. Entendeu? Aí ele cria um grupo denominado de Os Valdenses. Os Valdenses. Esses homens viviam em rochas, em cavernas, e o sistema papal, os seus algozes, os seus perseguidores, perseguiam esses irmãos com requintes de crueldade. Era uma aversão que eles desenvolveram. E todos eles foram mortos de forma trágica. Quando seus perseguidores percebiam, descobriam que eles estavam cultuando a Jesus em igrejas subterrâneas, em espaços subterrâneos, eles tocavam fogo, queimavam a Bíblia, praticavam verdadeiras atrocidades contra esses irmãos. Agora veja o que diz aqui a Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 37, a galeria dos heróis da fé. Diz assim: foram eles apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrino, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Homens desamparados, rejeitados, aflitos e maltratados. Eles viviam à margem da sociedade, devido ao preconceito da sociedade. Eles eram marginalizados. Diz aqui o texto, olha, foram apedrejados e cerrados ao meio, e deles o mundo não era digno.
Eles andavam de forma errante pelos desertos, montes e covas. Então esses homens incendiaram de fato o mundo com a sua fé. E qual era a base da teologia desses heróis? Era uma vida de simplicidade, vida de renúncia, vida de abnegação. Vida de abnegação, abnegação de coisas materiais e vida de busca a Deus. Eles achavam que a desigualdade social era um parasita que corrói os valores sociais e os valores cristãos. Era aí Pedro Valdo, ele inicialmente teve que fazer tudo que ele tinha. Ele distribuiu com os pobres e foi viver vida de pobreza. Irmãos, não é uma teologia que hoje não funcionaria, que hoje só se prega prosperidade. Naquela época era vida de pobreza. O primeiro herói da fé que Deus levantou nesse período foi John Wycliffe, um homem academicamente respeitado, frequentou grandes universidades, Oxford, Universidade de Praga. E John Wycliffe, a sua teologia contrastou com a teologia romana. Primeiro que ele criticou o celibato clerical. John Wycliffe, este herói da fé, ele dizia o seguinte, que o celibatário, essa coisa de castidade, isso fere a santidade de Deus. Como assim? Ele dizia que Deus fez o homem para o matrimônio, para a procriação, não para se privar do prazer sexual. Então, quer dizer que aqui era um ato de imoralidade, era uma ofensa a Deus, era espécie de uma tortura física e psicológica, que o homem precisa constituir familiar. Com isso ele choca a teologia clerical. Criticar o celibato clerical, ele critica também as indulgências. Ele critica a doutrina da transubstanciação. Ele dizia que não existe uma existe uma consubstanciação, que o filho é co-igual ao pai, é consubstancial ao pai. Ele dizia o seguinte, que a religião é um mecanismo de opressão, mas que Cristo é a libertação. Então essa era basicamente a teologia de John Wycliffe. Ele foi muito influenciado por um monge chamado Agostinho de Hipona. Então a teologia dele foi inspirada. Ele se inspirou, Agostinho foi o seu inspirador. Mas ele feriu demais o sistema papal, a monarquia da época. Ele pregava o seguinte, que a religião não pode ter intervenção com a política. Porque essa dicotomia é anticristã. Religião fica na esfera particular, não pode interferir no Estado, não pode interferir na política. E ele chocou o clero, porque o clero medieval, principalmente o alto clero, dominava todas as áreas, a área política, a área econômica, a área religiosa, a área jurídica. E John Wycliffe foi considerado um herege, ele foi estigmatizado como herege. E o Concílio de Constança da época, que julgava essas causas, tinha um concílio de Latrão, que perseguiu os hereges, e o Concílio de Constança, que julgava essas causas e punia os hereges entre aspas, que eles eram incendiários, eles eram heróis da fé. E ele morreu de morte natural. Agora veja o que aconteceu com os restos mortais dele. Quer ver o que aconteceu? Venha comigo rapidinho. Deus levanta em seguida um homem chamado John Russo, o Ganso. E a base da teologia de John Russo, era a fé viva. E Russo presenciou muitos martírios da época. Aí ele deduziu daqueles martírios que o martírio é o apogeu da fé. O martírio é o ponto nevrálgico da vida cristã.
Ou seja, quer ser um homem herói, não negue Jesus em nenhuma circunstância, mesmo que essa confissão de fé resulte na sua morte, resulte no seu martírio. Russo dizia que o poder que emana de Deus e que é delegado aos homens não é delegado a essa religião institucionalizada, não. Dizer que Deus delega poder à sua igreja que foi lavada e remida com o seu sangue, não aquela igreja paganizada. Com isso ele choca o clero medieval, ofende o sistema papal. Russo, a sua teologia foi retomada lá na frente, no século XVI, por um reformador chamado John Knox, onde ele fala de fé, o apogeu da fé. Isso, John Knox, lá no século XVI, retomou essa teologia, sistematizou essa teologia, inclusive cristianizou também essa teologia. E sabe o que aconteceu com Russo? Ele foi levado para o concílio de Constança e foi condenado, sentenciado e executado. E o sistema papal, na época, entendia que todos os hereges, entre aspas, heróis, tinham que ter os seus restos mortais exumados e queimados, para evitar uma adoração. Eles falavam de suposta adoração, para evitar uma veneração, porque o Wycliffe, ele pregava e as multidões se impactavam, as multidões se convertiam e prostravam aos pés dele. Então, para evitar que o seu corpo fosse, que o local onde estava o seu corpo fosse transformado em local de culto, entendeu? Numa veneração, numa adoração, numa espécie de culto de necrolatria. Então eles tiveram que exumar os restos mortais de John Wycliffe e depois queimava. Não ficou nada, nenhum resto mortal. Então é uma espécie de um ritual macabro, né? Um ritual sinistro. Queimar restos mortais para evitar um culto de adoração. E Russo foi levado para uma praça pública, ele foi cravado numa cruz, e o sistema papal me fez uma proposta para ele se retratar e não morrer. Ele disse: me retratar como se eu preguei verdades absolutas. Eu não posso negar o meu Senhor, porque está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E eles começaram, e as chamas começaram a subir para queimar o corpo de Russo. Aí ele proferiu uma frase que é lembrada até hoje. Ele dizia: vocês estão matando o ganso. As chamas estão queimando o ganso. Porque Russo significa ganso. Mas Deus levantará um cisne. Depois de muitos anos, Deus levantou Martinho Lutero, que foi o cisne da profecia de John Russo. Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele faz uma fixação de 95 teses na Catedral de Wittenberg. Aí cumpre integralmente a profecia de John Russo. E John Russo partiu, os seus restos mortais foram queimados. Foram queimados. Em seguida, Deus levanta um outro herói da fé, um homem que também incendiou o mundo com a sua fé. O nome dele era Jerônimo Savonarola, um homem academicamente muito influente, frequentou grandes universidades da época. E Jerônimo Savonarola, o comportamento dele foi semelhante ao de Russo e ao de Wycliffe. Porque ele criticou também o celibatário clerical. Ele criticou, disse que aquilo era uma ofensa a Deus. Porque propósitos divinos se cumprem na família, no casamento.
Entendeu? Com isso ele fere o sentimento religioso clerical. Jerônimo Savonarola foi uma espécie de um reformador, não só religioso, mas um reformador moral. Ele dizia o seguinte, que essa moralidade que o clero impõe é uma moralidade nociva à sua vida espiritual, às relações sociais. Mas existe um senso de moralidade. E essa moralidade que torna ele temente a Deus. Essa moralidade que não deixa ele usar de engano. De nos usar de engano. Essa moralidade que desenvolve nele um sentimento de culpa. Porque se ele tem culpa, se ele pecou, ele confessa. Eu creio que existe uma fundamentação metafísica para a existência humana. Aí eu creio que existe uma recompensa metafísica para a moralidade humana. Por isso é que eu não uso de engano. Por isso é que eu não concordo com o sistema religioso, papal, clerical. Queridos, e Jerônimo Savonarola foi também julgado. A sua teologia que impactou a época, mas que chocou, viu, com o sistema clerical, essa teologia foi considerada pelo concílio de Constança de uma teologia herética, heterodoxa, não ortodoxa, e tinha que ser banida. E Jerônimo Savonarola foi levado para uma praça pública para ser martirizado. Martirizado. E ao ser martirizado, deu a ele a oportunidade de se retratar, de negar o que ele vinha pregando. Ele disse, eu prego verdades inquestionáveis, eu prego verdades absolutas, mas sofreu o meu Senhor. Mas sofreu o meu Senhor. E diz a tradição cristã que Jerônimo Savonarola, ele foi esfolado. Era um método de tortura que se utilizava na época, de uma crueldade sem limite. Ele foi esfolado, em seguida os seus restos mortais foram queimados. E a Bíblia diz que dos quais o mundo não é digno. Então vocês podem constatar que esses homens incendiaram o mundo com a fé em ação. Diz aqui o texto, olha, desses gigantes, desses heróis, o mundo de hoje não é digno. Querido, se você gostou dessa mensagem, se inscreva aí no canal, faça um elogio. Se você não gostou, faça uma crítica. Mas clique lá no sininho. A sua participação para mim é muito importante. Amém? Eu aceito que o espaço é democrático. Faça uma crítica, faça um elogio, faça o que você quiser fazer. Mas inscreva aí no canal. E que Cristo possa abençoar grandemente a sua vida.